Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui aos nossos estudos. Módulo 6. Estamos estudando agora o nexo causal. Deixa eu ver se a gente está na mesma batida. Então, você me disse que é necessário que exista uma conduta. A conduta ocorre quando um agente, prestando serviço público, ele causa dano a alguém. E aí você viu comigo que esse alguém pode ser uma pessoa física ou jurídica, que pode sofrer 3 espécies de dano. Dano material, moral ou estético. Lembrando que o dano estético, em sua regra, ele é para pessoa física e não para pessoa jurídica. Legal? Legal. Só que o problema é que existe, até hoje existe ainda, uma discussão homérica sobre o elo. Ou seja, o que faria concluirmos que foi essa conduta a causadora do dano? Como é que a gente vai concluir que foi a conduta que causou o dano? Legal? Aí a gente tem uma série de teorias, legal? Pensando numa doutrina que ainda não é unânime, mas pautada aqui na teoria da causalidade adequada, a gente entende o seguinte, que se houver nexo causal, existe o elo entre a conduta e o dano, ou seja, o nexo causal é o elo entre a conduta e o dano, ou seja, o nexo causal é o que liga a conduta ao dano, de forma que, se não existisse a conduta, não haveria o dano, de forma que só existe o dano porque existe a conduta. A conduta como é que se diz? É o causador, pode dizer, o causador, o principal causador do dano. Ou seja, a conduta é a causa do dano. Ou seja, foi a conduta que causou o dano. A conduta é a causa do dano. Legal? Isso aqui, nós tratamos com o nome de nexo causal. Lembrando, pessoal, que o estudo do nexo causal, tem 3 teorias que tentam explicar a relação do nexo causal, tá? A gente prefere partir dessa doutrina que é até um pouco mais tranquila, que para matéria de concurso público é a mais adotada, que é a teoria da causalidade adequada. Então aqui, fruto da teoria da causalidade adequada, só haverá responsabilidade da administração pública se existir um elo entre a conduta e o dano, de modo que o dano tenha sido causado pela conduta. Ou seja, se não existir um elo ligando a conduta ao dano, e esse elo é o nexo causal que liga tudo, que liga a conduta ao dano, de forma que o dano só existe porque antes houve a conduta. Se não existir esse nexo, esse elo, essa ligação, a gente diz que não existe responsabilidade civil. Legal? Só vai existir responsabilidade civil do Estado se ficar comprovado que a conduta foi o causador do dano e que o dano só existe em razão da conduta. E esse elo, essa ligação, quem faz é o nexo causal. O nexo causal é como se fosse o elo da corrente que liga a conduta ao dano. Perfeito? Perfeito. A conduta, aqui vamos lá, a relação de causa e efeito entre a conduta e o dano sofrido pela vítima. A conduta do agente na prestação do serviço público foi a causa do dano. Então, ou seja, olha aqui, o agente estava prestando o serviço público, e do agente prestando o serviço, ou seja, da conduta, alguém sofreu dano. E ficou concluído por A mais B que o dano só existe em razão da conduta do agente, ou seja, que o dano só existe porque um agente público prestando serviço público causou dano a alguém. Naquele exemplo que eu dou para vocês, aqui, um servidor
federal perde o controle dessa viatura e mata uma pessoa. Cara, o dano, que é a morte, só existe porque o servidor estava dirigindo a viatura, ou seja, prestando serviço público e perdeu o controle da viatura. Porque se o servidor não tivesse dirigindo ou não tivesse perdido o controle da viatura, essa pessoa não teria sido atropelada, não teria morrido. Então está muito claro para a gente que o servidor, ou seja, o agente, prestando serviço público, dirigindo a viatura oficial, ele perde o controle da viatura, atropela e mata essa pessoa. Está muito claro para mim que o dano, o atropelamento e a morte da pessoa está ligado diretamente à conduta, à prestação do serviço público, ou seja, o motorista dirigindo a viatura oficial e perdendo o controle da viatura. Legal? Legal. E aí, pessoal, ó, é interessante que a gente entenda o seguinte, ó, aqui é a hora que a coisa fica um pouquinho mais complicada. Ó. Aqui é importante analisarmos as hipóteses de interrupção ou excludente do nexo de causalidade. Ou seja, preste atenção. Se você me falou, né, que o nexo causal é o elo que liga a conduta. O que é a conduta mesmo? A prestação do serviço público por um agente. Se você me falou que o nexo causal é o elo que liga a conduta ao dano, existem situações que, né, excluem, que rompem o nexo causal. Rompendo o nexo causal, vai excluir botar essa caneta. Rompendo o nexo causal, vai excluir a responsabilidade civil do Estado. Quais são essas situações em que o nexo causal vai ser rompido e rompendo o nexo causal, interrompendo o nexo causal, né, vai excluir a responsabilidade civil do Estado? Essas hipóteses em que o nexo causal é rompido, nós chamamos de hipóteses de exclusão do nexo causal. E óbvio, se exclui o nexo causal, exclui a responsabilidade. Hipótese de excludente ou de interrupção do nexo causal. As hipóteses de exclusão ou de interrupção do nexo causal acaba que também exclui a responsabilidade civil. Esse esquema tem mais interessante você colocar no seu caderno. Ó. Essas hipóteses que excluem o nexo causal também são hipóteses que excluem a responsabilidade civil do Estado. De modo que, se excluiu o nexo causal, também excluiu a responsabilidade civil do Estado. A exclusão do nexo causal vai causar, né, a exclusão da responsabilidade civil do Estado. Professor, quais são essas situações que vão excluir o nexo causal e também vão excluir a responsabilidade civil do Estado? Aqui, ó, excludente. Eu vou abreviar para dar espaço, tá? Excludentes do, né, nexo causal e da responsabilidade civil do Estado. Já que você viu que se exclui o nexo causal, aqui, ó, se exclui o nexo causal, automaticamente também exclui a responsabilidade civil do Estado. Quais são essas hipóteses, né, de exclusão do nexo causal da responsabilidade? Ou seja, quais são as excludentes do nexo causal, né, e da responsabilidade civil do Estado? As excludentes são, né, aqui, ó, caso fortuito, força maior,
culpa, né? Fato, né? Ou culpa exclusiva da vítima, culpa ou fato exclusivo de terceiro. Então, as situações que vão excluir o nexo causal e automaticamente vai excluir a responsabilidade civil do Estado, as situações que vão excluir ao mesmo tempo o nexo causal e a responsabilidade civil do Estado, elas são, vamos lá? Caso fortuito, força maior, culpa ou fato exclusivo da vítima, culpa ou fato exclusivo de terceiro. Legal? Esse ponto aqui é um dos que mais cai em prova. E você vai ter que saber através de exemplo comigo, não tem jeito, tá? Antes de eu começar com vocês, eu vou dizer para vocês que eu vou seguir uma doutrina, né, que diferencia, né, caso fortuito de força maior, de acordo com a posição mais adotada nos concursos. Por quê? Para algumas, assim, vou falar para você, tem a posição majoritária, para a maioria dos doutrinadores, né, não há uma diferença, assim, absoluta entre caso fortuito e força maior. Legal? Uns falam que é força da natureza, outros falam que é força do homem, outros invertem. Eu vou seguir uma doutrina, legal? Que ela é mais, assim, como é que eu vou te falar? Hábil, ela é mais caível em concurso público e diferencia o caso fortuito da força maior. Mas lembrando que não existe uma diferença absoluta, uma diferença definitiva entre caso fortuito e força maior. Legal? Vamos lá. Pessoal, qual seria a diferença então, né? Qual seria, melhor dizendo, né? O tratamento então de cada uma dessas situações. Vamos lá? Vamos começar pelo caso fortuito. O caso fortuito é uma situação imprevista de autoria desconhecida. Ou seja, autoria desconhecida significa dizer que, olha aqui, autoria desconhecida não tem em que, né, ou em quem colocar a culpa. Ou seja, é um acontecimento, uma situação imprevista e totalmente desconhecida. Por quê? Porque não tem em que ou em quem colocar a culpa. Vamos ver isso aqui? Olha aqui, ó. Imagine você, esse aqui é o prédio, né, de um hospital público municipal. Esse hospital público municipal, né, infelizmente, ele pegou fogo e pegando fogo, né, ele feriu várias pessoas, mas em especial ele fere Dona Maria. Dona Maria ficou ferida porque ela estava dentro desse hospital. Imagine você que ela estava buscando atendimento médico, esse hospital público municipal, e o hospital pegou fogo. Tá bom. Olha aqui. Começando as investigações, não acharam nenhum erro da administração pública. Ou seja, não houve nenhuma conduta de um agente público, nenhuma omissão de um agente público que justificasse esse incêndio. Ou seja, não há ação e nem omissão da administração pública que justificasse esse incêndio. Não houve nenhum evento humano, para além, né, da análise dos agentes públicos, e não houve nenhum evento da natureza que justifique esse incêndio. Meu amigo, não houve nenhuma ação e nem omissão da administração pública. Não houve nenhuma força humana e nem força da natureza. Cara, para quem acredita, foi a vontade de Deus. Legal? Se não foi ação ou omissão da administração pública. Se não foi, né, alguma conduta humana, por exemplo, né, uma pessoa sabotou o hospital. Não foi. Se não foi nada da natureza, um raio, um terremoto, um tufão, uma chuva torrencial, um vento que fez 2 fios se baterem, cara, não teve culpa da administração, culpa de algum ser humano ou culpa da natureza. Amigo, presta atenção. Olha, o dano sofrido por Dona Maria não pode ser atribuído à administração pública.
não pode ser atribuído, por quê? Porque não existe um nexo causal, já que não houve nenhuma ação ou omissão da administração pública que contribuísse para esse prédio pegar fogo. Não havendo nenhuma ação ou omissão da administração pública, e também não houve nenhuma força humana ou da natureza, a gente vai falar aqui que houve um caso fortuito. Uma situação totalmente imprevista que não tem que colocar a culpa. Não tem como colocar a culpa na administração, nem tem como colocar a culpa no ser humano e nem na natureza. Nesse caso, infelizmente, o dano sofrido por Dona Maria não vai poder ser atribuído à administração. Por quê? Porque não existe nexo causal, não existe elo entre qualquer ação ou omissão da administração pública e o dano sofrido por Dona Maria. Entendeu? Por não existir um elo ligando a administração pública, ou seja, ligando a atitude de um agente ao dano sofrido por Dona Maria, acabou, cara. Não tem responsabilidade aqui. Nesse caso, o caso fortuito vai excluir o nexo causal, que vai excluir a responsabilidade civil do Estado. O caso fortuito vai excluir o nexo causal, que vai excluir a responsabilidade civil do Estado. Aqui, existe uma parcela da doutrina que diferencia o fortuito interno do fortuito externo, ou seja, que diferencia o caso fortuito numa situação de fortuito externo e fortuito interno. O fortuito externo é o risco estranho à atividade. Já o fortuito interno é o risco inerente à atividade. Ou seja, somente o fortuito externo é que rompe o nexo causal. As situações fortuitas que já se esperam que são inerentes do exercício da atividade, elas não rompem o nexo causal. Elas confirmam a responsabilidade civil do Estado. Então, se perguntado em prova, na situação de caso fortuito, a diferenciação entre o fortuito externo e o fortuito interno, o que interessa que você saiba de imediato é que o fortuito externo ele é estranho à atividade e o fortuito interno ele é inerente à atividade. O fortuito externo rompe com o nexo causal e o fortuito interno não rompe com o nexo causal. O fortuito interno, a administração pública responde. Tá? No fortuito externo, porque rompe com o nexo causal, a administração pública não responde. Bom, a administração não responde. Legal? E aí, pessoal, se nós vimos o caso fortuito, temos que ver a força maior. A força maior é a segunda situação que rompe com o nexo causal. E automaticamente rompe com a responsabilidade civil do Estado. Então aqui, você viu comigo que a conduta vai gerar dano e que entre a conduta e o dano tem que ter um nexo causal, não é isso? O nexo causal é o elo que liga essa conduta ao dano. De forma que se não existisse a conduta, não existiria o dano, não é isso? Só que existem situações que rompem o nexo causal e automaticamente rompendo o nexo causal não vai haver responsabilidade civil do Estado. Rompendo o nexo causal, rompe tudo. Você viu comigo a primeira situação, que é o caso fortuito. Vamos ver agora a força maior. Olha aqui, vamos ver o exemplo. Em um prédio público onde é prestado um serviço público estadual, aqui, esse aqui é o prédio público, onde eu tenho um serviço público estadual, qual? Um hospital estadual. Legal? Um hospital público estadual. Legal? Então, aqui eu tenho um hospital público estadual. Ok. E nesse hospital público estadual, o teto desaba e fere Dona Tícia. Imagine que aqui, num leito no terceiro andar, o prédio, o teto desabou e feriu Dona Tícia.
notícia está ferida lá. Tá bom. Mas sabe por que o teto desabou? O desabamento aconteceu pois choveu em 1 hora o que era para chover a semana inteira. Eu tenho uma situação aqui de força maior, ou seja, um evento de força desproporcional, imprevista, extraordinária, que é imputado à natureza. Ao contrário do caso fortuito, que eu não tenho onde ou em quem colocar a culpa, aqui eu tenho em quem colocar a culpa. Aqui, quem causou esse desabamento foi a chuva, um evento da natureza, porque choveu em 1 hora o que era para chover em 1 semana. Ou seja, choveu em 1 hora o que era para chover em 7 dias. Choveu 1 hora o que era para chover em 7 dias. Aí, irmão, não tem prédio que aguente. Não tem teto que aguente. Estamos diante de uma situação, né, de força maior. Aqui, ó. Alguma conduta da administração pública foi a causadora do dano? Não. A causadora do dano não foi a administração pública. Quem causou o dano foi a chuva. A culpa do dano é da chuva torrencial, da chuva que choveu num dia, numa hora só, o que era para chover em 7 dias. Ou seja, a culpa aqui, ó, de Dona Maria ter desabado o teto e machucado Dona Maria é da chuva torrencial, da chuva desproporcional. Ou seja, essa chuva torrencial, essa chuva desproporcional, nós chamamos essa chuva de força maior. Essa chuva é chamada de força maior. E por isso, em razão da culpa não ser da administração, mas sim da chuva torrencial, né? Como é que se diz? A gente não consegue achar, deixa eu tirar aqui, a gente não consegue achar um elo que ligue o dano a alguma conduta de um agente da administração pública. Na verdade, né, o que está ligando o dano sofrido por Dona Maria, né, o elo que está ligando é a chuva. Então, na verdade, o que causou o dano não foi uma conduta ou uma omissão de um agente público, foi a chuva torrencial. Em razão disso, não tem como responsabilizar a administração pública, ou seja, né, a chuva, a força maior, vai excluir o nexo causal, que vai excluir a responsabilidade civil do Estado. Vai acontecer isso aqui. Legal? A chuva, na verdade, colocou, né, o foco todinho num evento da natureza e tirou o foco da administração pública. É isso. Tá? Paralelo ao caso fortuito e à força maior, eu tenho a culpa exclusiva da vítima. Então, olha aqui, ó. Nós estamos vendo situações que excluem o nexo causal e excluem a responsabilidade civil do Estado. Nós vimos a primeira situação, que é o caso fortuito, vimos a segunda situação, que é a força maior, vamos agora ver a terceira situação, que é a culpa ou fato exclusivo da vítima, ou seja, o dano ele é causado pela própria vítima. A própria vítima vem a causar lesão em si mesma. Olha aí, ó, um servidor federal, imagine você, né? Um servidor federal vinha conduzindo a viatura, né, na Avenida Brasil. Sim ou não? Sim. E aí, né, uma senhora, eu botei o nome dela aqui? Não. Uma senhora, vamos chamar essa senhora, né, de Dona Mévia. Uma senhora, Dona Mévia, né, sabendo que existia uma passarela para poder, né, ela chegar do outro lado, né, sair do lado A e chegar no lado B da pista, ela ignora essa passarela e ela vai, né, e atravessa no asfalto. Atravessando no asfalto, a viatura vem, né, a viatura circulando, né, na velocidade permitida pela pista. A viatura estava aqui, ó, a 80 km por hora, não deu para frear e atropelou e matou Dona Mévia. Querido, preste bem atenção. Tem como dizer
que existiu alguma conduta do agente público que causou dano, ou seja, a morte de Dona Mévia? Não. Quem causou o dano, ou seja, a morte de Dona Mévia, foi a própria vítima, a própria Dona Mévia. Inclusive, a jurisprudência considera isso daqui como suicídio. Por quê? Porque ela se arriscou demais. Ela ignorou a passarela, atravessou a pista, violando ela as normas de trânsito, ou seja, ela foi a causadora de seu próprio acidente. Ela foi a causadora de sua própria morte. Jurisprudencialmente, a gente acha que isso aqui é até um suicídio. Legal? Ou seja, não tem como ligar a morte de Dona Mévia, não tem como ligar à administração pública, a conduta de um agente público. A morte de Dona Mévia foi causado por uma imprudência da própria vítima, da própria Dona Mévia. Nós chamamos isso aqui, ó, de culpa ou fato exclusivo da própria vítima. A própria vítima causou o acidente em si. A própria vítima causou o acidente em si. Legal? Nesse caso, não vai haver responsabilidade da administração. Por quê? Porque a imprudência da vítima excluiu o nexo causal e excluiu a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, a vítima foi a causadora de seu próprio acidente. A vítima foi a causadora de sua própria morte. Legal? Lembrando que aqui, ó, se a conduta do Estado concorrer de alguma forma, aí a culpa, né, ou fato da vítima, haverá alguma contribuição. Deixa eu te explicar isso aqui, ó. Presta atenção. Essa questão aqui caiu na prova do TRF, a última prova do TRF de analista aqui do Rio de Janeiro. A última prova de analista TRF2, né? Analista TRF2, a prova discursiva, que é exatamente isso aqui, ó. Imagine você, vou adaptar o caso, vou usar o mesmo exemplo, ó. Então, a viatura estava aqui, ó, transitando pela Avenida Brasil. A viatura estava transitando pela Avenida Brasil. Aqui, ó. Quando, mesmo tendo uma passarela, legal, que liga o ponto A ao ponto B, Dona Mévia ignora essa passarela, atravessa e aqui ela foi atropelada pela viatura. Dona Mévia morreu. Perfeito? Perfeito. Olha aqui. Eu falei para vocês que a viatura estava transitando a 80 km por hora. Ou seja, estava dentro do limite, né, da pista. Inclusive, a viatura estava com a sirene ligada. Então, estava dentro do limite da pista, legal, e com a sirene ligada. Agora, imagine você, nesse caso aqui, ó, não tem como colocar a culpa da morte de Dona Mévia na administração pública. Quem causou a morte foi a própria vítima. A vítima é a causadora da morte. Então não tem como colocar a culpa na administração pública, não é isso? Ou seja, presta bem atenção aqui, ó. É o que a gente está explicando. Ó, né? Ou seja, né, a vítima, a imprudência da vítima, vai excluir o nexo causal, que vai excluir a responsabilidade civil do Estado. Agora imagine você comigo aqui, ó, uma outra situação. Qual é a outra situação? Ó, imagine você que a viatura, né, ela estava aqui, ó, andando na Avenida Brasil. Agora, ó, com o giroflex, né, com a sirene apagada, teoricamente, né, a 180 km por hora, ou seja, numa velocidade muito acima do permitido.
Ou seja, a gente verifica, né, que a administração pública, que o agente público está errado. Mas, no mesmo sentido, mesmo existindo uma passarela que liga o ponto A ao ponto B, Dona Mévia ignora a passarela e atravessa aqui. E Dona Mévia foi atropelada aqui. Dona Mévia morreu. Concorda você comigo que agora, né, estão errados no plural tanto a administração pública, ou seja, o agente público, que está transitando, né, muito acima da média da velocidade e com a sirene desligada, não tem como o cidadão saber. E da mesma forma, né, a Dona Mévia, você concorda comigo que ela está errada? Porque, na verdade, né, ela ignorou novamente a passarela aqui nesse exemplo. Nesse caso concreto, tanto a administração pública quanto a vítima estão errados, não é isso? Nós chamamos aqui, ó, que existe uma concorrência de culpas. E se há uma concorrência de culpas, né, a culpa da vítima não vai excluir a responsabilidade. A culpa da vítima, a culpa da Dona Mévia vai amenizar a responsabilidade do Estado. Ou seja, se o Estado tinha que pagar uma indenização desse tamanho, vai pagar uma indenização menor. Né? Vai compensar com o erro da vítima. Por quê? Porque a vítima também colaborou com o evento danoso. Então, olha aqui rapidinho. Eu corro o risco de ser chato, mas não vou ser omisso, né? Olha aqui. Quando nós estamos falando de culpa da vítima, se a culpa é exclusiva da vítima, ou seja, se a culpa é somente da vítima, no nosso caso aqui, ó, é o primeiro exemplo, né, que Dona Mévia, né, atravessou aqui e a viatura estava na velocidade, né, com o giroflex ligado, tudo direitinho. Se a culpa é só da administração pública, exclui o nexo causal e exclui a responsabilidade civil do Estado. Legal? Agora, se a culpa da vítima é concorrente com a culpa da administração pública, ou seja, de alguma, né, desculpa a expressão aí, ó, de alguma cagada que algum agente público fez junto, legal? Se existe aqui uma culpa concorrente, olha aqui, ó, não exclui o nexo causal, mas ameniza. O que é amenizar? Diminui a responsabilidade civil do Estado. Aí ficou bonitinho. Como diz a gíria aí, ó, é disso que eu me refiro. Olha aqui, ó. Então, quando nós vamos estudar a culpa da vítima, a culpa da vítima pode ser analisada em duas perspectivas. A culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente da vítima. Quando a vítima age sozinha, ou seja, a culpa é só da vítima, exclui o nexo causal e exclui a responsabilidade civil do Estado. Agora, quando a culpa é concorrente, ou seja, houve culpa da vítima mais culpa da administração pública, a gente diz que essa culpa concorrente, ela não exclui o nexo causal, porém, ela ameniza, ela diminui a responsabilidade civil do Estado. Foi exatamente um caso como esse aqui, ó, que caiu na prova do TRF aqui do Rio de Janeiro. A questão era mais ou menos assim, né? Uma viatura com a sirene desligada na contramão, legal? E um cidadão fura o sinal, ou seja, o cidadão furou o sinal, a viatura na contramão com a sirene desligada, e eles batem. E pede para dizer como é que vai ficar a responsabilidade civil do Estado. Como é que vai ficar a responsabilidade civil do Estado? A responsabilidade civil do Estado, ela vai ficar amenizada. Porque em razão da culpa concorrente, o nexo causal não será excluído, mas a responsabilidade vai ser amenizada.
a responsabilidade vai ser amenizada em razão da culpa concorrente, ou seja, tanto a vítima quanto a administração pública, na hora H, aprontaram, na hora H fizeram cagada. Verdade é essa. Tá bom? Perfeito. Paralelo à culpa da vítima, eu tenho a culpa, o fato exclusivo de terceiro. Olha aqui, rapidinho, presta bem atenção aqui. Isso aqui hoje, né, é um ponto meio estranho aqui do direito administrativo brasileiro. Olha aqui. Você viu comigo que tem situações que vão excluir o nexo causal e automaticamente vão excluir a responsabilidade civil do Estado. Quais são elas? Vamos lá, ó. Força maior, caso fortuito, né? Culpa exclusiva da vítima. E agora vamos estudar a culpa exclusiva de terceiro. Ou seja, quando alguém de fora faz, né, causa o dano. O exemplo que eu vou te dar, né, é esse aqui, ó. Tício, inconformado com, né, o fim de um relacionamento, mata sua esposa Tícia. Então aqui, ó, infelizmente, né, as coisas mais tristes dos dias de hoje, né, o marido mata a esposa. Meu amigo, tem como, né, a gente atribuir a morte da esposa? Tem como a gente atribuir isso à administração pública? Não. Via de regra, a gente não tem como atribuir a morte da esposa à administração pública. Por que não? Porque isso aqui, ó, é um fato de terceiro. Quem matou a esposa não foi a administração pública. Não foi um agente público, não foi um servidor, não foi. Quem foi? Foi o marido que matou a esposa. Ou seja, o marido aqui é considerado para o direito administrativo como um terceiro. Ou seja, alguém de fora que fez a grande cagada, e essa cagada não pode ser atribuída ao Estado. Legal? Essa cagada é atribuída, né, a alguém de fora. Esse alguém de fora é o marido. Agora, vamos lá, rapidinho, ó. Aqui, ó, a culpa tem que ser exclusiva do marido. Porque assim como eu te expliquei lá em cima, se existir uma culpa concorrente, ou seja, eu consegui enxergar a culpa do terceiro, né, da pessoa de fora, nesse caso aqui, o marido que foi lá e matou a esposa. Mas também eu ver um erro da administração pública, na opinião desse humilde professor, que está também, né, como é que se diz, que essa posição ela tem crescido muito, né? Deixa eu só botar um pouquinho para cá. Peraí. Essa posição, não vai mais. Essa posição, ela tem crescido muito, né, na doutrina e na jurisprudência, quando a gente consegue verificar uma culpa concorrente. Professor, o que seria culpa concorrente? Culpa do terceiro, daquele cara que veio de fora e fez a merda, no caso aqui o marido que atirou na esposa, legal? E a culpa também da administração pública, ou seja, quando a culpa do terceiro soma com a culpa da administração pública, ou seja, existe culpa do terceiro, mais a culpa da administração pública, ou seja, uma culpa concorrente, né, nasce aqui, né, uma responsabilidade da administração. Então, aqui deixa eu explicar para vocês, ó. Quando quem causa o problema é um terceiro que vem de fora, como por exemplo, né, nesse caso aqui, ó, o marido ele vai lá e mata a esposa em razão do fim do relacionamento, né, o evento morte, né, ele foi causado, não foi, né, pela administração, foi exclusivamente pela fúria do marido. O marido aqui, ó, é chamado pelo direito administrativo de um terceiro, porque ele é alguém que vem de fora, ele não tem nada a ver com a administração pública e vai lá e faz a cagada dele. Legal. Agora preste bem atenção, ó. Quando nós, né, conseguimos verificar, né, uma culpa concorrente, a situação muda. Por quê? Porque quando a culpa é exclusiva de terceiro, como aqui a culpa da morte do marido, né, isso aqui, ó, né, o marido, né, a atuação, vou botar aqui, né, a atuação do terceiro,
Aqui, ó, a atuação do terceiro vai excluir o nexo causal, que vai excluir a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, não tem como atribuir, né, a morte da esposa à administração pública. A morte da esposa tem que ser atribuída ao marido, e o marido aqui é o terceiro. Agora, quando eu consigo verificar algo concorrente, por exemplo, a culpa da morte, quem apertou o gatilho foi o terceiro. Ou seja, quem apertou o gatilho foi o marido. Cara, só que a esposa pediu 30 medidas protetivas e a administração pública falhou nas 30 medidas protetivas. Meu amigo, a esposa, ela fez 15 boletins de ocorrência. A esposa ligou para a polícia 10 horas da manhã, a polícia só chegou 10 horas da noite. Ou seja, eu consigo verificar que existe uma culpa concorrente da administração. Ou seja, foi até o marido que apertou o gatilho. Mas se a administração pública tivesse agido, ele até teria apertado o gatilho, mas não teria matado, porque a administração pública ia chegar, ia ter uma intervenção, ou ele nem teria apertado o gatilho. Ou seja, se a administração pública agisse, o marido não teria agido. Ou seja, eu consigo ver que a culpa, a morte, lá no laudo vai estar escrito perfuração, né, em razão de calibre 38 da arma do marido. Lá vai estar escrito isso. Mas essa perfuração, essa morte só aconteceu porque em algum momento a administração colaborou com a sanha do marido. Nesse caso aqui, ó, vai acontecer, né, a famosa culpa concorrente, porque não existe mais a culpa exclusiva do terceiro. Existe a culpa exclusiva, né, uma culpa concorrente do terceiro, ou seja, a culpa do terceiro somou com a administração. E nesse caso, né, ou seja, a soma da culpa do terceiro com a culpa da administração não vai excluir o nexo causal. O nexo causal vai continuar, mas a responsabilidade civil do Estado vai ser amenizada. Eu nem concordo muito com isso. E nesse caso aqui, para mim, o Estado tem que responder por omissão, ponto final, como causador da morte, ponto final. Tá? Mas aqui, para eu te explicar desse jeito, como os livros gostam, né, vai haver uma colaboração, uma concorrência, uma participação de quem? Né, do marido que apertou o gatilho e da administração, né, que foi omissa. Essa concorrência de culpas não vai permitir que o nexo causal se rompa, mas vai permitir, né, que a responsabilidade seja amenizada. Então, deixa eu te explicar aqui. Correndo o risco de ser chato, mas não vou ser omisso. Olha aqui. Epa. Olha aqui. Ó. Então, a culpa da vítima ou a culpa de terceiro. Quem é terceiro mesmo? Alguém que vem de fora e faz, né, e arruma um problema. Ou seja, alguém que não pertence à administração pública, ela é que vem de fora e vai arrumar o problema. Então, a culpa de quem, professor? A culpa, né, da vítima ou de terceiro só vai excluir o nexo causal e a responsabilidade civil do Estado quando for, né, exclusiva. Ou seja, a culpa é exclusiva da vítima, né, ou de terceiro. Agora, se a culpa é concorrente, ou seja, o que é culpa concorrente? Eu consigo achar, né, uma participação da administração pública na culpa da vítima ou do terceiro, ou seja, a conduta da administração pública vai somar a conduta da vítima ou do terceiro, aqui, ó, o nexo causal não é excluído e a responsabilidade civil do Estado é amenizada. Pronto. Lindo. É isso aqui que tem que estar no seu caderno como um suprassumo dessas duas últimas hipóteses. Legal? Para excluir, tem que ser exclusiva. Se for concorrente, não exclui, mas ameniza, tá? Essa é a posição da corrente majoritária.
da corrente ao qual eu me filio. Perfeito? Perfeito. Olha aqui. Então, professor, deixa eu ver se o senhor está no mesmo barco aqui que eu. Quer dizer que existem 3 situações, não, 4 situações que vão excluir o nexo causal e vão excluir a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, não vai ter como atribuir ao Estado, à administração pública, o dano sofrido pela vítima. Por quê? Porque não vai existir o elo, o nexo causal. É isso? Quais são essas situações? Força maior, que a culpa é da natureza. Caso fortuito, é que a culpa é totalmente desconhecida, não tem como colocar em nada e nem ninguém. Culpa exclusiva da vítima, quando a própria vítima exclusivamente foi quem causou o dano. E culpa exclusiva de terceiro, quando alguém de fora, um terceiro, é o único causador do dano. Em todas essas situações, o nexo causal vai ser extinto, vai ser excluído, vai ser, não vai ter, e vai excluir também a responsabilidade civil do Estado. Lembrando que se a culpa da vítima ou de terceiro for concorrente, não vai excluir o nexo causal fica, e obviamente a responsabilidade civil, ela é amenizada. Legal? É isso que tem que saber pro dia da sua prova, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver se são isso que eu tenho de nexo causal aqui. Obviamente, é que quando nós chamamos de culpa de terceiro, eu dei para vocês o exemplo do marido que mata a esposa, É um bom exemplo de culpa exclusiva de terceiro. Mas aqui, furto dentro de coletivo, entende-se que não existe responsabilidade da administração. Por quê? Porque a culpa é do ladrão. E arremesso de pedra fora, de fora para dentro de coletivo. Imagine você que o cara está lá no ônibus, e uma pessoa aqui de fora, um problema mental, taca uma pedra e machuca uma pessoa dentro do ônibus. Também entende isso aqui como como é que se diz? Uma culpa exclusiva de terceiro. Legal? Ou seja, aqui no furto ou roubo dentro de coletivo, a culpa é do ladrão. Aqui a culpa é de quem arremessou a pedra. A culpa é da pessoa que tacou a pedra para dentro. Então, na verdade, em ambos os casos, a culpa não é da administração pública, a culpa é de terceiro. Então, um bom exemplo para você guardar, 3 bons exemplos para você guardar, que a culpa é exclusiva de terceiro, é quando o marido mata a esposa, quando existe um furto ou um roubo dentro de um coletivo, ou quando alguém de fora taca uma pedra dentro de um coletivo. Legal? Dentro de um ônibus, de um trem, metrô. Legal? Entende-se que esses casos vão excluir o nexo causal e vão excluir a responsabilidade civil do Estado. Vamos junto até aqui? Vamos junto até aqui. Olha aqui. Não. Vamos lá, foi o que eu já te expliquei. E aí, pessoal, a gente tem que entrar nas famosas teorias da responsabilidade civil do Estado. Para eu te explicar essas teorias, eu vou fazer uma revisão agora sobre os elementos e quando nós voltarmos eu te explico essas teorias. Então vamos lá. Você falou para mim que a responsabilidade civil do Estado pode ser por ação ou por omissão. Nós estamos focados na responsabilidade civil do Estado por ação. Legal? A responsabilidade civil do Estado por ação, ela tem 3 elementos para ficar configurada. Quais são elas? A conduta, que é quando um agente prestando serviço público causa dano a alguém. O segundo é o próprio dano esse que pode ser causado a uma pessoa física ou jurídica, e esse dano pode ser moral, material ou estético. Lembrando que o dano estético, primordialmente, é da pessoa física. Legal? Perfeito. E o terceiro elemento é o nexo causal. O nexo é o elo que liga a conduta ao dano. Várias teorias nasceram para tentar explicar isso. Mas olha só, entendendo que não existiria o dano se não existisse a conduta, quando a conduta é essencial para causar o dano, a gente diz que existe nexo causal. O dano está ligado à conduta e a conduta está ligada ao dano. Tem que pagar. Legal? Legal. Só que existem 4 situações que vão romper o nexo causal, que vão romper esse elo que liga a conduta ao dano. Rompendo o nexo causal, exclui a responsabilidade civil do Estado. Quais são essas 4 situações? Primeiro, o caso fortuito. O caso fortuito é aquele evento em que a gente não tem quem colocar a culpa e nem onde colocar a culpa. Legal? Por exemplo, um incêndio que ninguém sabe dizer o que causou. Legal. A força maior, que é aquele evento da natureza em que, em razão de uma força abrupta da natureza, a culpa não é da administração, a culpa é da natureza. Por exemplo, choveu em um dia
o que era para chover em um mês. Não tem como. Legal? A culpa aí é da força bruta da natureza. Legal? Depois, o fato ou a culpa exclusiva da própria vítima é quando a vítima ela é a causadora do próprio dano, ou seja, ela causou lesão nela mesma. Legal? Ou a culpa ou o fato exclusivo de terceiro, quando alguém vem de fora e esse alguém é causador do dano. Lembrando que quando a vítima ou o terceiro não é o único causador do dano, ou seja, a administração pública de qualquer forma concorre para o dano, aí nesse caso não existe o rompimento do nexo causal. Existe aqui uma concorrência de culpas, onde o nexo causal permanece, mas a responsabilidade da administração ela é amenizada, ela é reduzida. Perfeito? Então vimos, conduta, resultado, nexo causal, né? E vamos ver agora, né? Ou seja, conduta, dano, nexo causal. Conduta, dano, nexo causal, né? Só falar um negócio aqui para vocês, antes que eu esqueça, para alguns doutrinadores, né? Aqui, para alguns doutrinadores, a conduta vai gerar o dano. E entre eles existe o nexo causal, não é isso? Só que o dano, né, também pode ser chamado de resultado. O dano é o resultado da conduta. Bom, essa galera que fala isso é muito mais inspirado lá no direito penal do que no direito administrativo, mas eu já vi falar isso. Tá? Então, vamos lá. Só botar aqui. Então, voltando para cá, nós já vimos então, né, conduta, dano e nexo causal. Conduta, o dano, que é o resultado da conduta, e o nexo causal, que é o que liga a conduta ao dano. Agora a gente vai dar um intervalo e nós vamos estudar, né, basicamente duas teorias, eu vou dar uma esticadinha para 3, mas duas teorias que têm tudo a ver com esse lance aqui, né, das excludentes de responsabilidade do Estado. Ou seja, tem tudo a ver com caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Legal? É VAPT e VUPT, eu já estou voltando.